continuidade ao preenchimento do nosso template, nós vamos para a aba de plano de aplicação. Tendo concluído a aba de quadro lógico, nós vamos para a aba de plano de aplicação. Então, sempre que vocês tiverem dúvida em relação ao preenchimento da aba de plano de aplicação, vocês podem consultar esse vídeo aqui para solucionar a dúvida. Lembrando que, caso tenha alguma dúvida que vocês não consigam solucionar apenas assistindo aos vídeos, vocês podem sempre encaminhar um e-mail para dcgce@planejamento.mg.gov.br. Nós vamos ter o prazer de auxiliar vocês para solucionar as dúvidas o mais breve possível. Nós iniciamos o preenchimento da aba de plano de aplicação com a tabela de recursos do concedente. Nessa tabela, nós vamos informar aqui em que fonte e procedência os recursos do concedente que vierem a ser arrecadados para a execução desse projeto que está sendo proposto vão ser executados. No nosso exemplo, nós demos um exemplo de que serão executados na fonte 24 e procedência 1. A UO e o nome do órgão já virão preenchidos automaticamente conforme o proponente que tiver sido informado do projeto apresentado. Caso tenha mais de uma UO a executar esse recurso aqui que vai ser recebido ou que poderá vir a ser recebido do seu concedente, você pode informar aqui. Então, se você, por exemplo, tiver um órgão interveniente executor, né, que poderá atuar como interveniente executor na execução do seu projeto, e ele vier a executar algum valor do concedente, você pode informar aqui essa UO também nessa tabela. E a tabela vai calcular automaticamente para você o valor total de recurso do concedente, para você verificar se de fato está batendo com o valor total que você informou aqui na aba de dados gerais, na tabelinha de valores. Em seguida, nós preenchemos a tabela de recursos de contrapartida financeira. Mesma coisa, nós vamos informar aqui em que fonte e procedência os recursos de contrapartida financeira serão executados e qual o valor desses recursos. Novamente, a UO e nome do órgão virão automaticamente preenchidos conforme o proponente que tiver sido informado na aba de dados gerais, mas caso tenha mais de algum órgão a oferecer contrapartida financeira ou que venha a executar contrapartida financeira, vocês podem informar aqui a UO e o nome, e a fonte e procedência, e o valor que essa outra UO irá executar de contrapartida financeira também. A planilha também vai calcular automaticamente o valor total da contrapartida financeira informado aqui dentro, para vocês verificarem se está batendo com o valor informado na aba de dados gerais aqui de contrapartida financeira. A terceira tabela da planilha é a tabela de execução, de despesa. Nessa tabela, vocês vão informar em qual ação orçamentária o valor do projeto, e aí a gente está falando do valor total do projeto, vai ser executado. Se for apenas uma ação orçamentária, vocês informam qual é essa ação orçamentária e informam o valor total do projeto a ser executado dentro dessa ação. Se tiver mais de uma ação ou mais de uma O, vocês podem acrescentar aqui também essas outras ações e fazer a divisão do valor total do projeto dentro das ações a serem executadas. E a planilha também vai calcular para você automaticamente o valor total para execução orçamentária, e esse valor tem que ser igual ao valor total do projeto informado aqui na aba de dados gerais. Por fim, nessa aba, nós vamos informar aqui a tabela de itens a serem executados. Nessa tabela é onde a gente vai detalhar, um por um, todos os itens que vão ser adquiridos para o nosso projeto, ou todos os itens que serão contratados, ou gastos com tributos, caso haja algum pagamento de tributo à parte, ou gastos com outros serviços que não possam ser caracterizados com outros tipos de despesa que não possam ser caracterizadas como serviços ou bens ou obras. Nós vamos informar um a um, separadamente, dentro dessa tabela aqui. Por que tem que ser colocado separadamente e como que a gente vai fazer essa separação? Você vai verificar como que esses itens a serem executados vão ser licitados no momento que você for realizar o processo licitatório ou no momento que você for fazer a execução da despesa. Ela vai ser uma despesa realizada em um item só ou ela vai ser realizada em itens separados? Por exemplo, você vai adquirir material de escritório. Quando você for licitar, o item que você licita é item material de escritório ou é uma caneta, é um lápis,
é um grampeador, e aí você tem item por item separadamente no seu processo licitatório, seja ele um processo licitatório único ou em lote, são itens separados, ou é um item apenas listado de apenas em apenas um item do CATMAS, por exemplo. Se for um item só, você descreve como um item só dentro da tabela de itens a serem executados. Se forem itens separados, você lista um a um em cada linha da tabela de itens a serem executados. A primeira coisa que a gente vai informar aqui é o número do CATMAS desse item. Por quê? Esse número CATMAS é um número que é necessário para realizar o processo licitatório quando vocês forem fazer a aquisição ou contratação das despesas. Então, caso você não tenha esse item CATMAS ainda, caso esse item a ser contratado ou adquirido ainda não possua um item no catálogo de despesas e materiais do Estado, no catálogo de itens e materiais do Estado, é importante que você entre em contato com o CSC e solicite a criação desse item dentro do catálogo. Porque às vezes essa criação ela pode demorar um pouco, a gente precisa fazer a descrição completa desse item para poder criá-lo dentro do catálogo. Então, para que não ocorra o risco de ocorrer nenhum atraso no processo licitatório ou na execução do seu projeto quando você firmar um convênio, a gente recomenda que você solicite já a criação desse item no CATMAS, caso ele não exista já previamente, né? Caso ele exista, é só você informar aqui o número do CATMAS que seria utilizado para a contratação ou aquisição desse item. Em seguida, você informa qual o tipo de despesa, se é uma despesa de bens, de obras, despesa administrativa, de serviços, tributos ou algum outro tipo de despesa. Nesse ponto, é importante a gente ressaltar que despesas administrativas com transporte, como, por exemplo, diárias, pagamento de diárias e pagamento de passagens para servidores ativos, servidores públicos ativos, são vedadas pela Portaria Interministerial 424, que é a portaria que rege a execução de convênios e instrumentos congêneres junto à União. Então, para fins de banco de projetos, nós entendemos que tudo bem colocar aqui, listar no plano de aplicação, despesas como diárias e pagamento de passagens. Porém, é importante ressaltar que caso esse projeto venha a ser apresentado em formato de proposta para algum concedente, algum ministério que seja da União, nós vamos recomendar que essa despesa seja retirada, seja suprimida do plano de aplicação, tendo em vista que a Portaria Interministerial 424 veda esse tipo de despesa. Então, é importante que vocês fiquem cientes e atentos, porque caso isso venha a ser apresentado em formato de proposta para a União, diárias e despesas com pagamento de passagem devem ser retiradas para que não haja um descumprimento, né, da legislação vigente. Em seguida, você vai informar aqui categoria, grupo de despesa, modalidade e o elemento e item dessa despesa a ser executada. E informar a descrição dessa despesa, seja ela a aquisição de um bem, contratação de um serviço ou qualquer outro tipo de despesa. Caso seja uma despesa que possua item no CATMAS e vocês possam alinhar essa descrição o mais próximo possível da descrição que o item do CATMAS possui, melhor ainda, para que a sua descrição fique clara e objetiva. É importante que, caso seja possível, essa descrição ela seja o mais detalhada possível para poder limitar realmente e já ter uma boa definição do item a ser adquirido ou contratado. Em seguida, você vai informar a origem do recurso, que no caso é recurso de convênio, seja ele, independentemente se esse item a ser executado venha a ser executado com recurso do concedente ou de contrapartida financeira, esses dois tipos de recurso eles entram como recursos de convênio. Então, essa é a origem do nosso recurso. A quantidade desse item a ser executado e o valor total para esse item a ser executado. E a planilha vai calcular automaticamente para você o valor unitário desse item. Tendo feito aqui a descrição de todos os itens, caso seja necessário você acrescentar mais linhas à nossa tabela, né, para caber todos os itens que você irá executar, fique à vontade também, isso é possível.